a defesa do meu doutorado. A tese do meu doutorado, então, é intitulada Avaliação da prevalência dos fatores de risco da infecção para SARS-CoV-2 e outros patógenos de origem zoonótica em população em situação de rua e seus compactantes. Então, para começar, eu trouxe alguns dados sobre a população em situação de rua, né, para a gente ter uma noção. Então, hoje a gente tem uma estimativa que no Brasil há aproximadamente 300.868 pessoas em situação de rua. Já na cidade de São Paulo, esse valor chega a 64.000. E no Paraná, chegando aí a 13.384. Né? É uma estimativa porque a gente não tem um censo exato. E aí, para falar dessa população e sobre saúde única, né, eu trouxe um conceito que a gente já conhece, né, mas acho bom, interessante falar. Então, a gente tem vários fatores que determinam a saúde do indivíduo, desde os fatores pessoais, como genética, hereditariedade, e fatores sociais que vão ser influenciados pelo meio que aquele indivíduo está inserido. Então, economia, política e ambiente. Dentro desses fatores que determinam a saúde do indivíduo, a gente tem a moradia como um fator determinante da saúde. Tanto a questão da qualidade da moradia, quanto, no caso da nossa população, a falta dela. E por que a falta da moradia, né, influencia a saúde dos indivíduos? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente pode falar horas sobre isso, mas para exemplificar alguns problemas que a população de rua acaba passando. Então, a questão da falta de acesso à higiene básica, né, lavagem de mãos, banho, a má alimentação, então uma alimentação que depende de outras pessoas, né, a questão de uso de substâncias psicoativas, falta de privação de sono, né, que é um fator bem importante para a questão de saúde, a falta de acesso aos meios de saúde, os órgãos de saúde, né, consequentemente, uma precária prevenção e tratamento de doenças. Então, a gente tem um panorama divulgado, né, sobre essa população, que a maior parte deles são homens, se declaram pardos e negros, tem uma faixa de idade ali entre 25 até 40 e tantos anos, fazem alguma atividade remunerada e a maior parte deles também não concluiu o primeiro grau. Já falando de estatística de saúde especificamente, de itens de saúde, né, a gente tem essa população também, na literatura tem trabalhos então que mostram que a mortalidade dessa população é maior do que a população geral, então chegando até 5 vezes mais do que a população geral, além do que a expectativa de vida dessa população também é menor. Eu trouxe esse dado aqui, né, mostrando que em população de rua é 47 anos e na população geral chega a 77 anos. A gente sabe que hoje a população geral já chega a 80 anos, mais ou menos, a expectativa de vida, mas para a gente ter uma noção dessa disparidade, né. E não só a questão da mortalidade, mas a morbidade para várias doenças também acometem mais significativamente essa população, como a AIDS, a tuberculose, e a sífilis, infecções com HIV, hepatite C e também outras doenças como doenças respiratórias, digestivas, cardiovasculares e alguns agravos também como ferimentos e envenenamento. Então, agora eu vou começar a falar dos patógenos que foram avaliados no meu trabalho. Eu trouxe só um slide da Covid só para a gente relembrar, né, rapidamente. Então, é um vírus RNA, fita simples, tem envelope nucleocapsídeo de bicamada lipídica, formado aí pela proteína S, envelope e membrana, né. A questão da transmissão, né, ocorre através das gotículas contaminadas pelo ar ou em objetos e a pessoa se infecta, então, entrando em contato com essas gotículas, né, ou em objetos ali contaminados. E as formas de prevenção, né, que foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são o uso de máscara, isolamento social, higiene de mãos, né, controle por testagem e, posteriormente, a vacinação. Então, eu trouxe o primeiro artigo, né, que foi publicado, então, por esse estudo,
Ele foi publicado na PLOS NPD em 2021. Então, ele traz uma alta sobreprevalência de SARS-CoV-2 numa população em situação de rua e os funcionários do abrigo da cidade de São Paulo. Bom, o que esse artigo traz, então, de interessante na introdução? Então, mostrando alguns dados do Brasil, né, a gente tem, então, foram confirmados até a data de publicação do artigo, mais de 16 milhões de casos confirmados, mais de 467 mortes. A gente tem alguns outros trabalhos, já tinha alguns outros trabalhos fora do Brasil, mostrando a prevalência em pessoas em situação de rua. Aqui no Brasil, esse foi o primeiro artigo publicado, correlacionando, né, a população em situação de rua com o Covid. E esses trabalhos aqui, em algumas cidades dos Estados Unidos, mostram diversas prevalências, né, 17%, 32%, 50%, 18%. E a Covid, então, trouxe um aumento, né, a pandemia trouxe um aumento da desigualdade social, consequentemente, a maior perda de moradia. Então, qual que foi a metodologia desse primeiro artigo, né? Então, o local foi a cidade de São Paulo, mais especificamente na região oeste, ali na Moca, né? Essa região é a região que tem a segunda maior população em situação de rua da cidade de São Paulo, só vindo após o centro da cidade. E a gente fez, então, as coletas num centro de acolhimento chamado Centro São Martinho de Lima, né? Esse centro ele oferecia diversas atenções à população em situação de rua, mas no momento da pandemia ele não servia de dormitório, as pessoas não iam dormir lá, elas só iam usar o serviço, né? Entre esses serviços eram serviços de saúde, alimentação, refeições diárias, e com essas refeições a gente teve uma média aí de pessoas que circulavam nesse abrigo por dia, então mais aproximadamente 800 pessoas circulavam, mais 90 funcionários do abrigo. Já me adianto aqui que os funcionários também foram testados, né? Eles também fizeram parte ali da população de estudo. Tanto por entender que eles estão diretamente relacionados com essa população, né? E esses funcionários eram administração, limpeza, cozinha e os funcionários da saúde, né? Médicos, enfermeiros, dentistas. As coletas foram no dia 25, 26 e 27 de agosto de 2020. E a gente fez coleta, então, de sangue, de secreção oronasal, né, com suave, e de questionário epidemiológico, tanto da população em situação de rua, quanto dos funcionários que estavam ali presentes. A gente contou com parceria, né, do consultório na rua, que é uma equipe especializada para atender a população de situação de rua, então, na questão da coleta de sangue. E a gente também contou com outra parceria da Universidade de Santo Amaro, que nos auxiliou ali com os questionários. Então aqui eu trouxe algumas imagens da coleta, só para a gente entender. A gente fez um circuito mesmo, né, para que as amostras ficassem alinhadas. Então primeiro as pessoas elas passavam por questionário através de entrevista. Posteriormente elas iam coletar sangue, né? Essa aqui eu tenho quase certeza que sou eu, um pouco difícil, né, de ver aqui, mas porque a gente tinha que ficar, né, anotando, identificando bem as amostras, porque as três amostras, né, elementos, questionário, amostra de sangue e suave tinham que ter a mesma identificação, né? E aí depois da amostra de sangue, eles vinham para a coleta de suave. E aí o questionário? Bom, o questionário levantava várias perguntas, né? Perguntas relacionadas ao perfil social, idade, gênero, escolaridade, referente a doenças, o histórico de doenças e infecções anteriores, né? Diabetes, tuberculose, sobre perguntas específicas de Covid, né? Então, a questão de sintomas, né? Febre, dor de cabeça, dor de garganta. E outras perguntas como se as pessoas tinham animais de companhia, quanto tempo fazia que elas estavam em situação de rua, e a questão se elas tinham contato com terra, ou a questão de alimentação também. E uso de substâncias também, né? Álcool, tabaco e outras substâncias ilícitas. Tanto, né, maior parte tanto para os dois, tanto para os funcionários como a população em situação de rua.
após as coletas dos materiais, nosso grupo, né, levou essas amostras para a Universidade de São Paulo, ali no Laboratório de Virologia, e lá, com a ajuda, auxílio da equipe da professora Ana Márcia Guimarães, a gente fez o processamento das amostras, né, aquele esquema que acho que muitos de vocês já conhecem, separar 5 alíquotas para enviar para os laboratórios. E lá mesmo, então, foi feito tanto o teste molecular, a PCR, quanto o teste sorológico para a COVID. Então, primeiro, né, foi feito a PCR, só também para a gente lembrar, né, a PCR foi a PCR em tempo real por transcrição reversa, uma vez que é um vírus RNA, né. Eu trouxe só um modelo para a gente, hoje tudo é feito por máquina, né, não se faz mais PCR como antigamente. Então, primeiro você faz a extração, o robô faz a extração para você, depois você coloca a amostra no robô pipetador junto com o seu kit, né, que vai ter o primer, a sonda, daí ele vai misturar aqueles elementos e por último o robô que faz tanto a termociclagem quanto a leitura, e aí ele vai te dar um gráfico, o valor de CT, e você consegue ler esse gráfico, né, então tudo feito por máquinas. A escolha da técnica tanto pela questão de padronização, né, PCR em tempo real, mas também pela questão de ser mais rápida, com menor risco de contaminação também. E aí o segundo exame foi a ELISA, né, lembrando, a ELISA é um exame sorológico que detecta a reação de antígeno e anticorpo, né, então é adicionado antígeno na amostra, faz uma série de processos, lavagem, incubação, e aí depois você vai ler uma titulação para ver quais são as amostras reagentes, detectando aqui no caso IgG e IgM também. E a gente também avaliou a densidade óptica, né, das amostras, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E a estatística então, depois de todos os resultados, né, do teste molecular, do sorológico, da tabelação do questionário, a gente fez estatística, então foi feito o teste quadrado, né, comparando as populações. Depois foi feita uma análise bivariada e multivariada, finalmente multivariada, para determinar os possíveis fatores de risco aí, determinando o p-valor abaixo de 0,05. Bom, e os resultados desse trabalho então? A gente obteve, então, um N de 203 pessoas em situação de rua e 87 funcionários. Todas as amostras testadas deram negativo na PCR. Já na sorologia, a gente teve uma soroprevalência de 54,7% na população em situação de rua e 47,1% dos funcionários. Aí aqui, só para mostrar as imagens que tem no artigo, né, depois eu vou falar melhor, mas esse aqui é o gráfico da densidade óptica, então comparamos negativos com positivo, né, aqui em laranja as amostras da população em situação de rua e aqui dos funcionários. Aqui é outro gráfico também mostrando o momento da nossa coleta, né, que foi, não sei se dá para ver muito bem, mas foi bem aqui. Então, esse gráfico é do número de casos, né. Vocês percebem que tem um pico aqui do número de casos, né? E a nossa coleta foi um pouco depois. Isso, né, acaba coincidindo com os resultados de PCR negativo e de IgG positivo. E aí, no questionário, então, a gente obteve as seguintes informações, né? Que são bem parecidas com aqueles dados que eu mostrei inicialmente. A maior parte dessas pessoas são de fora da cidade de São Paulo, são homens, com idade ali entre 30 e 60 anos, se autodeclaram pardos e têm até o primeiro grau incompleto. E em relação às substâncias, a primeira que aparece é o álcool, seguido do tabaco. E em relação às doenças e histórico de infecções anteriores, primeiro vem as doenças cardiovasculares, depois a sífilis. E em relação aos anos de rua, a maior parte deles está há mais de um ano na rua e não possui animais de estimação.
Já em relação aos funcionários, a gente tem um perfil um pouco diferente. A maior parte é da cidade de São Paulo, também são homens, apesar de ser um valor bem próximo, autos se declaram brancos, têm escolaridade, então, de ensino superior. E a idade também é a mesma, ali, de 30 a 60 anos. Em relação às substâncias, também a substância que aparece com maior frequência é o álcool, seguido do tabaco. Já em relação às doenças e infecções, a maior parte também é doença cardiovascular, porém, seguido de diabetes. E a maior parte também não tem animais de companhia, né? Daí, depois, né, todos esses dados, feito a análise multivariada, a gente encontrou, então, alguns fatores que deram relevância estatística, apontando ali, né, com o p-valor abaixo daquele esperado, possíveis fatores de risco ou proteção. Então, para a população em situação de rua, a gente tem idade de 30 a 60 anos e acima de 60 anos, a questão do uso de tabaco, dor no corpo e animais de companhia, os cães. Dos funcionários, então, os dados que deram relevância foram declaração racial como não branco e sintomas, a perda de olfato e paladar. Então, falar agora da discussão desse trabalho. Então, além daqueles dados que eu mostrei lá no começo da população de Santa Rua, a gente tem prevalências espalhadas ali em várias populações, né? Inclusive em outras populações vulneráveis aqui, né, 50%. Porém, todas as prevalências elas são abaixo da prevalência que foi encontrada no nosso trabalho. Mesmo quando a gente fala dos funcionários, comparando, por exemplo, com profissionais de saúde de linha de frente no Reino Unido, ainda assim a prevalência encontrada dos funcionários nesse trabalho foi acima, né? O valor acima. E qual que é a justificativa, né? Então, assim, o que a gente acredita é que, além da questão de toda a vulnerabilidade, que já foi falado, essas pessoas, elas, para sobreviver, elas precisam se aglomerar, né? Então, tanto para comer, para usar qualquer outro tipo de serviço, em dormitórios, às vezes, quando, né, hostel, centro de acolhimento, são sempre quartos juntos. Então, é muito difícil que elas evitem o aglomeramento. Mesmo no centro que a gente fez a testagem, que as pessoas não iam dormir lá, só de elas precisarem transitar para a questão de refeição, questão de usar os serviços, elas acabavam se aglomerando, né? Então, a gente acredita que esse aí é um principal fator por essa alta soroprevalência, né? E em relação aos funcionários, também essa questão da aglomeração, porque eles não pararam de trabalhar, né? Mas um outro fator também que foi informado para a gente no momento da coleta é que eles não tiveram acesso ao uso de EPIs até o momento que a gente estava lá, né? Então, desde o começo da pandemia. E a gente sabe, né, que os EPIs são essenciais ali para quem trabalha para prevenir da Covid. Aí, como lembra que eu falei da densidade óptica, né? Então, tem um outro fator interessante, né? Para a população em situação de rua, os valores de título de GG positivo, né, deram muito abaixo do esperado, como eu mostrei no gráfico ali. Então, a gente acredita que isso seja decorrente da condição de vida das pessoas, desnutrição, uso de substâncias químicas, outras doenças, né, comorbidades. Então, são pessoas, um organismo que tem uma dificuldade de produzir uma quantidade de anticorpos ideal. E aí isso leva ao questionamento de será que não, nessa amostra toda não tinham falsos negativos, né? Será que essa prevalência não é maior ainda do que a que a gente constatou, né? Então fica aí essa questão. Em relação aos fatores relevantes, o primeiro fator na população de rua que deu como fator de risco para infecção de Covid foi a idade. Então, de 30 a 60 anos e acima de 60 anos, sendo os idosos ali com 10 vezes mais chances de se infectar por Covid do que a população abaixo de 30 anos. Esse dado colabora com diversas questões que a gente tem,
né, já falando da questão do idoso estar mais suscetível a infecções e a algumas doenças. E aí aqui a gente tem dois dados que são bem controversos, né, mas que foram colocados, foram estatisticamente relevantes, né, que é o uso do tabaco e a dor no corpo como fator de proteção para a Covid-19. O tabaco, curiosamente, tem outros trabalhos que também apontam esse fator como fator de proteção. Porém, existe uma teoria, na verdade, falando da questão do processo anti-inflamatório da nicotina, mas não é nada comprovado, né? E assim, é um dado que a gente não pode levar em consideração, uma vez que tem milhares de estudos comprovando os malefícios que o tabagismo causa, ainda mais quando a gente fala de doenças respiratórias, inclusive trabalhos mostrando que o prognóstico piora para o Covid, né? Piora quando é um paciente tabagista. A dor no corpo também deu como fator de proteção, mas também é um pouco contraditório porque várias coisas causam dor no corpo, né? Outras doenças, mesmo a situação de vida das pessoas ali causa dor no corpo. Então, não tem como a gente afirmar que essa dor no corpo é devido realmente à Covid ou não Covid, né? Já o fator que deu como fator de proteção, e é interessante e explicável, é a questão de ter animais de companhia, o cão no caso, né? O que a gente acredita é que, por causa de que a maior parte dos abrigos de dormitórios não aceitam animais de companhia, essas pessoas acabam se recusando a ir para esses lugares, né? Acabam se recusando a dormir lá. Então, consequentemente, provavelmente, elas evitam esse local de maior aglomeração. E aí, possivelmente, elas têm menor risco de se infectar do que as outras pessoas que dormem em abrigos e utilizam esses serviços. Já para os funcionários, a gente teve dois fatores de risco: a autodeclaração como não branco e a perda de olfato e paladar. A autodeclaração como não branco é um dado que já tem presente na literatura outros trabalhos, né, apontando ali que a população negra está mais exposta, né, algumas vezes com a Covid, e por uma questão estrutural e social, né. Já a perda de olfato e paladar é um dado bem esperado, né, uma vez que é um sintoma bem clássico da Covid. Bom, agora o próximo patógeno que eu vou falar é sobre o toxocara. Então, o toxocara é um nematóide, né, da família Ascaridae. Ele é eliminado através de fezes de gatos ou cães infectados, né, e o ser humano acaba se infectando, ingerindo esses ovos, né, acidentalmente no solo ou na alimentação. E o processo desse patógeno, então, né, ele entra pelo sistema digestivo, migra para outros órgãos, como o coração, como o pulmão, fígado, sistema nervoso, olhos, e causa um processo inflamatório. E aí, então, o segundo artigo publicado foi esse aqui, né, na Parasite Tractor, falando sobre a prevalência né, de toxicaríase na população em situação de rua e nos funcionários do abrigo de São Paulo. Esse artigo foi publicado em 2022. Bom, então o que esse artigo traz na introdução, né? A gente tem uma soroprevalência global de toxocara de 19%. É uma doença negligenciada, ligada principalmente a populações vulneráveis, né? E ele pode ter três apresentações principais, que é a toxicaríase ocular, visceral ou, no pior caso, né, a neurotoxicaríase. Então, a metodologia desse artigo a parte de coletas, né, de processamento de amostras foi o mesmo da Covid, tá? Então, não vou falar da questão dos questionários, como foi, porque foram no mesmo dia, no mesmo local. A diferença é que aqui uma alíquota de cada amostra foi enviada, então, para o Instituto de Medicina Tropical da USP, e lá foi feita a sorologia para toxocara.
Então, a ELISA, né, a gente, finalmente, na reação de aglutinação para encontrar anticorpos. Além disso, a gente analisou também o índice de avidez, né, eu vou falar um pouco melhor a importância, mas lembrando, né, o índice de avidez é abaixo de 50 é considerado baixo, infecção recente, e acima de 50 é considerado alto, infecção tardia, anterior. Aqui também foi comparado as duas populações, né, com o teste Q quadrado, também foi feita análise bivariada posteriormente à multivariada, e o p-valor também considerado abaixo de 0,05. Bom, e os resultados, então, a gente teve um N de 194 pessoas em situação de rua e 79 trabalhadores, com uma prevalência, então, de 45,9 na população em situação de rua e 27,8 nos funcionários. O teste de Q quadrado, então, mostrou que a população em situação de rua teve 2 vezes mais chances de se infectar do que a população geral. E a regressão logística multivariada, então, mostrou o único fator que deu relevante foi o ensino superior na população em situação de rua, sendo um fator de proteção para a infecção por toxicariase. Então, a discussão desse trabalho. Então, apesar daquela prevalência, né, global, a gente tem dados mais isolados, né, aqui no Brasil, então, mostrando ali prevalências que vão de 4,2, 63, 71,8, 20%, até 64,6%. Então, a prevalência tóxica no Brasil é alta, né? Comparando os nossos dados, né, os dados que a gente achou, não dá para se considerar que a gente achou uma prevalência alta de toxicariase. E o porquê, né? Então, a gente, lembrando, eu esqueci de falar no começo, mas esse foi o primeiro estudo publicado no mundo avaliando a toxicariase na população em situação de rua. Então, claro, a gente precisa de mais estudos para realmente ter uma noção ali de quanto varia essa prevalência. Mas, alguns dados, né, que a gente trouxe no questionário, que a maior parte deles não se referiam não ingerir carne crua e também não ter contato direto com o solo, né? Então talvez isso seja um fator ali. Porém, apesar do valor da prevalência, é importante lembrar que a toxicariase ela se comporta ali como uma doença oportunista em pacientes imunocomprometidos. Então, quando a gente tem uma população que tem elevados números de HIV que podem evoluir para AIDS, é preocupante a gente ver essa relação, né, da infecção da toxicariase, por isso, independente do valor da prevalência, é importante analisar realmente o comportamento dessa doença nessa população. E a questão do índice de avidez, né, é interessante quando a gente pensa que a maior parte da população em situação de rua não nasceu na rua, né? Então, talvez, como que a gente vai saber se uma doença é ocasionada pela situação de rua ou se é ocasionada anteriormente por uma outra situação da vida dela, né? Então, a gente faz o índice de avidez para ter uma noção ali do tempo do período de infecção. O nosso resultado, então, deu que a maior parte tinha uma alta avidez, então uma infecção anterior, porém, a maior parte da população aqui estudada respondeu que está há mais de um ano na rua, né? Então, esse dado ali coincide, né, que provavelmente a infecção realmente é por causa da situação de rua, né? E o último patógeno que eu escrevi nessa tese, então, né, é a leptospira, bactéria gram-negativa, grupo das espiroquetas, com mais de 250 serovários. A lepto, então, ela é transmitida através da urina do hospedeiro, né, com a urina contaminada. O ser humano está ali com o hospedeiro acidental, que acaba se infectando pelo contato direto com essa urina ou através da água ou lama, né, contaminada. E ela tem patogenia diversa também, né, desde uma forma assintomática, né, quanto
uma síndrome febril aguda, até posteriormente podendo levar a quadros de hemorragia generalizada. Em relação aos hospedeiros, né, a gente tem diversos hospedeiros a lepto, mas os principais da cadeia epidemiológica são o rato, né, rato-navérgicos e o cão. E aí, então, esse foi o terceiro artigo publicado também em 2022, que ele traz, então, uma relação da saúde única com a detecção de soroprevalência numa população em situação de rua e seus cães no sul do Brasil. Bom, então, novamente, né, na introdução a gente tem uma média anual de 3.810 casos notificados de lepto em humanos. É uma doença negligenciada também, ligada principalmente a questões socioambientais. E o cão ali, né, além de ele ser o reservatório, ele também pode ter um papel de sentinela, né, apontando, podendo servir como apontamento ali do comportamento epidemiológico da doença. Então, a metodologia desse trabalho, essas coletas, então, foram diferentes dos dois primeiros artigos, foram feitos em anos anteriores, em 2017, 2018 e 2019, na cidade de São Paulo, na mesma região que a gente fez da Covid, mas em outra época, em Curitiba e em Foz do Iguaçu. Então, foram coletadas amostras de sangue, tanto dos humanos quanto dos cães, feito exame físico dos cães e questionário epidemiológico. Após a coleta, né, as amostras foram enviadas para a Unesp e foi realizado, então, o teste de aglutinação, que é padrão ouro para lepto, né. A gente testou, então, 30 sorovários, né, dentro dos mais comuns, Hardo, Copenhague, Teremorrágio, mas também outros mais específicos. E os resultados, então, a gente teve um total, né, de 200 pessoas em situação de rua e 75 cães. A prevalência, todas as pessoas em situação de rua testadas deram não reagentes. Já em relação aos cães, a gente teve uma prevalência de 6,7% de positivos. Questionário também muito parecido com aquele da Covid, né? Mesma coisa, aqui não é a cidade de origem, mas é a quantidade de amostra por cidade, então a maior parte da amostra veio da cidade de São Paulo. Também de gênero masculino, também a idade próxima ali, né, de 30 a 60 anos, altos declaram não brancos e também até a primeira série, primeiro grau. Uso de substâncias químicas aqui também, o álcool vem primeiro. Em relação a perguntas mais específicas de lepto, né, a gente tem, então, a maior parte não tem animal de companhia, a maior parte deles não visualiza o roedor, apesar de ser um valor próximo, e a maior parte descansa, né, dorme em hostel ou pensão. E os cães? Bom, a maior parte das amostras de cães vieram da cidade de São Paulo, depois de Foz do Iguaçu, todos os cães eram SRD, adultos, e a gente teve, então, os sorovários, né, a gente teve 5 amostras positivas, né, todas 4 amostras positivas para ictéria hemorrágio, sendo dessas 4, uma fazendo correlação, né, com ictéria hemorrágio com Copenhague, a outra também fazendo correlação ictéria hemorrágio com pirógenes, e a 5ª amostra foi uma correlação com Copenhague e pirógenes. Bom, a discussão, então, desse trabalho, né, a gente tem ali aquele dado, né, de casos por ano. Na cidade de São Paulo, a gente tem um trabalho feito em 10 anos ali, mostrando, nesse período, 11.884 casos notificados. E um detalhe importante é que na região que a gente fez as coletas, né, da cidade de São Paulo, é a região com menor prevalência de lepto notificado da cidade de São Paulo. Tá? Então, só 7% de casos, comparando com o restante das regiões.
E aí, por que, né, que a gente teve esse valor em relação à população em situação de rua? Bom, lembrando novamente, esse também é o primeiro estudo divulgado referente à investigação de sobreprevalência na população em situação de rua, da UERJ, né? A gente só tem, acho que, alguns estudos de relato de caso, mas nenhum avaliando a prevalência. Então, né, é importante ter mais estudos ali para a gente ter uma noção dessa real prevalência, mas o que a nossa hipótese, né, para esse resultado é que, como essa população é uma população que não precisa permanecer no mesmo ambiente, né, que ela acaba migrando, ela, consequentemente, ela pode evitar o contato com enchente, diferente de pessoas, né, domiciliadas que são atingidas por enchente e acabam tendo que entrar em contato, limpar as casas, que tem maior risco ali de exposição para leptos, né? Então a gente acredita que por essas pessoas acabarem não precisando ficar ali no mesmo local, elas podem evitar ali, né, o contato direto com a água e lama contaminada. E os cães, né? A gente tem outros trabalhos também fazendo sobre a prevalência de cães, né? Então 11%, 14%, até 21%. E a gente acredita que essa prevalência também ela é meio, não controversa, mas é difícil ser muito específica, uma vez que a gente tem a vacinação, né? Então, no nosso estudo ali, 47% dos cães, né, foram vacinados. Então, por causa disso, a gente acredita, então, que essa prevalência baixa. Bom, em relação às minhas considerações finais, então, né, é notório que a população em situação de rua está mais exposta à Covid-19, principalmente pelo fator da aglomeração, né, seguindo da vulnerabilidade. E aí eu trouxe sugestão, né, que eu coloquei também na tese, então, para evitar esse processo de aglomeração, né, inclusive tem alguns trabalhos na literatura mostrando que mesmo em abrigos que fazem testagem diária, que fazem uso de máscara, ainda assim não conseguem combater a autoinfecção de Covid, né? Então, o ideal seriam essas pessoas não precisarem de abrigos, não precisarem desses locais superpopulosos, né? Então, eu trouxe aqui uma metodologia, né? Só falar rapidamente, que é o Housing First, já é uma metodologia usada em vários países, inclusive aqui no Brasil, em Curitiba especificamente, que oferece ali um modelo de moradia individual, permanente, né, sem etapas, né? Então, é uma ideia, tem até um grupo de estudos aqui na Federal, lá no Políticas Públicas, que só trabalha com a questão do Housing First, né? A Curitiba, inclusive, é pioneira na aplicação dessa metodologia. E aí, minha sugestão para os próximos trabalhos referentes, né, à questão da investigação. Então, é interessante, principalmente quando a gente fala de toxocária, né, ter a avaliação do solo, né, da contaminação onde essas pessoas estão, da lepto também, né, a questão da água, fazer uma amostra randômica, né, então mais aleatória em outros pontos da cidade também, fazer exame dos cães, por exemplo, na questão da toxocária principalmente, né, e aí perguntas relacionadas também a outros sinais de outras doenças, né. E o estudo que a gente fez de lepto, né, não mostrou um problema na relação entre cão e humano ali, né, não um risco maior de infecção por essa relação. O que a gente tem hoje alguns trabalhos mostrando, na verdade, que essa relação é muito positiva para a população geral e também especificamente para a população em situação de rua, né, trazendo aí o único vínculo, saúde mental, o senso de responsabilidade, né, muito importante. Mas é claro que é necessário ali, a gente ter uma maior investigação sobre a condição sanitária desses animais. E aí, né, a sugestão é que tenha um trabalho multidisciplinar, precisa ter educação em saúde, guarda responsável. Claro,
apropriado, né, para a condição de vida das pessoas. A gente sabe que a questão da guarda responsável, ela é um método também de prevenção de zoonoses, né? E a questão interessante seria também o monitoramento desses animais, né? Cada vez mais a gente tem aí cães, né, que são abandonados e acabam ficando ali com a população de rua, né? Então a gente tem muitos cães mesmo nessa situação. Então aqui eu só trouxe alguns anexos, né? Então esse artigo também foi publicado posteriormente, avaliando também a sobreprevalência de doença de Chagas, né? Tripanossoma, também com aquelas amostras que a gente fez da Covid. Foi na época do estudo, então, foi publicada uma reportagem, né, aqui na Federal mesmo, falando, né, sobre a importância desse estudo que avaliava a Covid, né, o primeiro estudo no Brasil, relacionado à população em situação de rua. Aí aqui também acabei só mostrando, né, por causa desse trabalho, né, acabei sendo convidada para dar algumas palestras na USP Pirassununga também, sobre a questão dos cães, né, e a população em situação de rua. A gente sabe que é um tema pouco falado na veterinária, né, mas como eu falei, né, está cada vez mais aumentando o número de cães abandonados, tutelados por pessoas em situação de rua. Então acho importante levar esse assunto, né, para outras universidades e outros locais, né. E é isso.